Bom dia. No Café com Leite de hoje, eu converso com Rosemary Machado de Paula, advogada. Da advocacia Rosemary de Paula, leva o seu nome, né? Há mais de 20 anos nesse ramo. Então, Rosemary vai falar comigo e com você, telespectador, a respeito da reforma trabalhista. Será que funcionou? Foi boa para o cidadão comum, para o trabalhador comum? Daqui a pouquinho não perca esse grande assunto, esse grande tema em discussão no Café com Leite. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, hoje eu começo o programa especial. Vamos falar sobre a reforma tão falada aí, tão comentada, reforma trabalhista. Será que reformamos a CLT todinha? A CLT de que ano mesmo, hein? É velha, hein? É lá da década de 50, coisa e tal, Getúlio Vargas e por aí vai, né? CLT, consolidação das leis do trabalho, ou consolidação das leis trabalhistas. Daqui a pouquinho eu converso com Rosemary Machado de Paula, ela que é a responsável, né, que é a fundadora da advocacia Rosemary de Paula, leva o seu nome, com certeza, é a grande fundadora, a grande idealizadora. Isso há muitos anos, vamos falar daqui a pouquinho, cuidando, né, do seu problema na Justiça do Trabalho. Antes, um comentário. Comentário político, porque você vive numa sociedade. E toda sociedade tem que ser gerida por uma política. Ah, mas política ninguém presta. Não, não é bem assim. Nós estamos passando uma fase difícil, mas isso passa. Eu disse estamos passando, isso vai acabar e vamos melhorar. A cada dia nós melhoramos. Isso foi uma cultura que acometeu o Brasil, não é? O Brasil é um país muito rico. Aí você pensa assim, terceiro mundo pelos bandidos que nós temos aqui, né? Porque é um país rico, bem gerido, tomado conta, bem administrado. É um país que daria lucro, vamos chamar assim, daria para cuidar de todo mundo, não é isso? Não existiria tanta pobreza, essa diferença de classes sociais, sabe? Então é um negócio complicado. Eu tenho amigos que já foram prefeitos e foram reeleitos de cidades aonde ele não tinha mais o que fazer com o dinheiro arrecadado. Um exemplo disso, o seu Zé Braz, lá em Muriaé, em Minas Gerais, ele chegou no mandato dele, no final do mandato, ele não tinha onde pôr dinheiro. Ficou no banco aplicado, já não tinha mais ponte para ser feita, já não tinha mais escola para ser construída, já não tinha que comprar mais computadores, não tinha o que fazer mais. Não tinha o que fazer com o dinheiro. Por quê? Porque ele não roubou e não deixou roubar. Seu Zé Braz, parabéns pela administração que o senhor fez lá, viu? Isso eu sei porque eu acompanhei. Agora, não é todo mundo que é bandido, não. Então nós temos que eleger o melhor para presidente, para governador, para prefeito, para senador, para deputado federal, estadual. Não vamos atrás de nhenhenhê, não, vamos atrás de pessoas sérias. Vote no melhor candidato, escolha, não é isso mesmo? É difícil, eu sei que eles enganam, eles conseguem passar através da mídia uma imagem de bonzinhos e não são. São lobos cobertos com uma pele de cordeiro, aquela coisa bonita, e no fundo é uma porcaria. É bolo mofado, é pão mofado, não é isso mesmo? Mas vamos tentando, a eleição está aí para que isso aconteça. Vote aqui no Espírito Santo, bons candidatos. O ex-governador Renato Casagrande está aí, foi um bom governador. Se você quiser votar nele, vote em quem você quiser, mas escolha bem, escolha numa pessoa que não tenha o passado manchado. Isso é o que o Espírito Santo precisa. Bom dia, Rosemary Machado de Paula. Bom dia. Que nome, hein, Rosemary? Isso é nome de princesa. Rosemary Machado de Paula. Tem mais algum? Foi a mamãe que escolheu. Rosemary,
Há quantos anos existe a advocacia Rosiméria de Paula? Eu já estou no ramo da advocacia já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Que beleza! No mesmo endereço, troca-se de sala porque vai ser... Sim, vai aumentando. Mas no mesmo endereço, e fico muito feliz. Ao longo desses anos tive muitos clientes e ainda tenho. Com certeza. Você é um dos escritórios mais bem encravados, não é isso? Aqui no Espírito Santo e um dos mais concretos que existe, né? Sim, eu sou muito grata porque, de fato, o meu escritório goza de muito respeito entre os colegas, clientes, magistrados. Tratamos todos com muito respeito, com muita seriedade e zelo. Com muito carinho, não é? O que é o mais importante. Eu dou meu toque pessoal. Eu gosto de pessoas. Ô, Rose, vamos falar um pouquinho sobre... É lógico, né? Ela é especialista em justiça trabalhista, né? O que é que aconteceu nessa reforma trabalhista? Você achou que as reformas foram boas? Então, nós temos que começar aí que a reforma trabalhista veio como uma grande promessa, um boom, de melhorar, abrir frentes de trabalho. Todo mundo ficou, né? Todo mundo animado. Mas o que aconteceu com a reforma? A reforma, ela não veio de baixo para cima. Ela não veio olhando o problema do trabalhador no Brasil. Rose, você acha ela isso? Veio de cima para baixo. É mesmo. Ou seja, ela tentou sanar o problema dos empresários. O que acontece é que hoje as pessoas falam muito assim, mas a empresa fechou por conta de uma ação trabalhista. Não é isso, não. As empresas sofrem com uma tributação que é altíssima, com várias... Com certeza. E eu sei disso porque eu também sou empresária. Você também paga impostos, né? Custa. É muito caro. E às vezes você está numa situação que ninguém vem dizer assim, eu vou diminuir o seu imposto porque você não está faturando. Não existe isso. Então, um dos principais problemas é a tributação. Mas uma das coisas da reforma é que, quando começaram a falar dela, prometeram, uma das grandes promessas foram de trazer emprego. E isso fez com que... Que beneficiaria os empresários, diminuiria custos e aumentariam os empregos. Vagas. E aí? Todo mundo buscava. E aí? Não, muito pelo contrário. Não aconteceu isso, Rosemary? De novembro, quando ela entrou em vigor, foram fechadas 305 mil vagas de emprego. Quer dizer, nós temos aí meio ano só, quase. Meio ano e nada aconteceu, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, só piorou. E o que aconteceu? Além de não ter essas vagas de emprego, fechou-se empresas num número absurdo. São 13 milhões de desempregados hoje no Brasil, gente. Não por causa de funcionário, né? Não teve nada a ver. Nada com funcionário. Nada. A reforma veio para dizer o seguinte: vou afastar o trabalhador do acesso à justiça. Você acredita nisso? Eu não acredito não, eu tenho certeza. É mesmo. Olha só, essa conversa com a Rose é importante porque eu vou até comentar. Eu também atuo na justiça trabalhista e eu tenho visto menos pessoas nas varas do trabalho. Isso procede ou não, Rose? Procede sim. Porque o que aconteceu? Quando veio a reforma, eu tenho que usar a reforma e dizer, esse foi um ponto bom. Sim. Não, ao contrário. Começou a aparecer notícias dizendo, trabalhador foi condenado a pagar 10 mil para o seu patrão. O trabalhador agora vai ter que pagar custas, vai ter que pagar perícia e vai ter que pagar os honorários do advogado do seu patrão. Ele não tem a noção dessas coisas. Então não é justiça trabalhista pensando em defender o trabalhador mais? Não. Ela afastou, ela disse não venha. A reforma veio para isso. Eu digo o seguinte, não são os magistrados que dizem isso. A reforma veio dizendo, afaste-se. Você vai ter que pagar. E aí ele não tem esse acesso amplo, porque inclusive estão fechando os sindicatos, não tem quem lhe informe. E aí o que acontece? Eu não vou. Você sabe que você falou aí uma coisa, afaste-se e tal. As pessoas têm dúvidas sobre isso aí, o trabalhador, e tem esse medo. Ô, doutor Carlos Leite, mas e se eu perder, eu vou ter que pagar alguma coisa? Exatamente. Já incutiu na cabeça do trabalhador? Porque são as notícias que foram as primeiras a ser veiculadas, dizendo, não vem não, porque você vai pagar.
um trabalhador perdia, ninguém pegava nem o sentido todo da ação e como ocorreu e já vinculava lá. O trabalhador vai ter que pagar 10 mil. Qual o trabalhador que ele está procurando receber suas horas, verbas rescisórias, ele vai fazer o que na justiça? Eu vou lá para pagar? Eu não vou. Eu vou buscar, vão dar um jeito de eu não ter para receber, mas eu vou ter que pagar. E teve um trabalhador que nos procurou, que o patrão dele disse o seguinte: eu vou tirar até sua bicicleta, porque ele ia trabalhar de bicicleta. Não, peraí. O patrão teve coragem de dizer isso aí. Não reclame. Quer dizer, colocou medo nele, não é? E é o que se faz. A cultura do medo. Não procure a justiça do trabalho, porque agora você vai ser penalizado. Você está brincando com isso. Isso aí, é real, então? É real, é fato. É fato. As pessoas vêm me procurar para dizer isso, para me perguntarem. Gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte: custas, honorários sucumbenciais, pagamento de perícia, isso sempre existiu na Justiça do Trabalho. Há anos, sim, tem juízes que condenavam insucumbência, inclusive insucumbência recíproca. Perfeito. Não é nada novo, mas usou-se esse artigo para dizer, não venha, porque agora nós estamos ferrenhos. Para ficar temerário. É isso aí. E aí o trabalhador não vai. Porque ele quer pedir uma insalubridade, mas ele tem medo. Vai pagar 3 mil de perícia? Eu não tenho dinheiro para pagar. E ele não tem mesmo. Infelizmente, Carlos, os nossos trabalhadores recebem baixos salários, e não estou culpando a empresa, porque também, como eu disse, ela tem alta tributação. Sim. E ele tem falta de conhecimento, uma falta de assessoria, porque para ele tudo é inatingível, uma carga de trabalho muito intensa, que ele não tem nem como buscar entendimento do seu direito. E quando chega a notícia para ele, ainda chega atravessada. Eu vou contar um caso para você, e nós vamos discutir isso aí no segundo bloco. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: doutor Carlos Leite, eu fui demitido. Sim, certo. Eu tenho direito a quê? Ninguém é obrigado a ficar como funcionário. Não, ninguém é obrigado. Seja grave. E não, aí é outra coisa. Pode se indenizar? Isso. Então ninguém é obrigado. Então entenda que a empresa pode demitir o seu funcionário, desde que pague os direitos do trabalhador. Perfeito. Muito bem. Aí eu falei assim: mas eu fui demitido, doutor Carlos Leite, por justa causa. Eu falei: mas então você fez alguma coisa que prejudicou a sua empresa? Você fez? Ele falou: eu nunca fiz nada. Eu sempre fui um funcionário que cheguei antes, saí depois, fazia menos tempo de almoço para voltar para trabalhar, para deixar tudo em ordem. Mas então, como é que você foi demitido por justa causa? Não, deram lá uma chamada de uma linha, ele não sabia nem falar a linha, do artigo não sei o quê, blá, 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 blá. Inclusive eu liguei para o seu esposo, para o Zé Geraldo, para conversar com ele. Falei: Zé, estou com um negócio aqui, Zé. Ele falou: Leite, isso aí tem acontecido muito. E você vai saber agora. Então, são coisas. Eu falei assim: então, não, calma, nós vamos reverter isso aí. Ele falou: não, doutor, pelo amor de Deus, disseram que se eu fizer isso, eu pago não sei o quê, não sei o quê. Olha o terror que a doutora Rosemary falou agora e que nós vamos discutir depois do intervalo comercial. Me aguardem.